3 lendas brasileiras que poucas pessoas conhecem. A Procissão das Almas. Essa lenda de Mariana, Minas Gerais, é a inspiração para o rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite, viu uma procissão se aproximar. A velha estranhou, pois nem mesmo os sinos da igreja tocavam, coisa comum em dias de procissão. Mesmo assim, a senhora ficou da janela assistindo. Próximo ao fim do cortejo, uma das pessoas que participavam se aproximou e entregou uma vela à senhora na janela. Ela aguardou e foi dormir. No dia seguinte, quando acordou, se deparou com ossos no lugar em que tinha deixado a vela. O desfecho da lenda varia. Algumas versões dizem que a velha morreu, outras que a alma voltou para buscar os ossos na noite seguinte. No fim, a moral é a mesma: a procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. O Capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas atacadas por esse ser obscuro. A população, claro, entrou em pânico. Grupos de habitantes se formaram para caçar o tal capa preta. O resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como um padre, confundido por causa de sua batina, foram castigadas. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério, mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim à histeria. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa e um bilhete de despedida do suspeito, que dizia ser mal compreendido pela sociedade. Gangue dos Palhaços. Você deve ter visto na internet e provavelmente se aterrorizado com a história de palhaços macabros que apareceram em vários países, inclusive no Brasil. Mas está achando que essa onda de palhaços sinistros é de agora? Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas. Mas, um dia, crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Reza a lenda que os garotos foram alvo da gangue dos palhaços, que roubava órgãos. Os bandidos aproveitariam a empatia que as crianças têm pela figura cômica do circo, e as atrairiam para a morte. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam os seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaço surgiu na época em que essa lenda estava no auge. A região que você mora tem algum conto ou mito de terror?